Em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Acredito que é um texto bem conhecido da igreja. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura agora. Nós vamos ler até o final do capítulo. Mas preste atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Repete isso, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Algumas versões dizem assim: perdi aqui, só um pouquinho. Algumas versões dizem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repete assim: Deus nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Versículo 30. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará junto com ele e de graça todas as coisas? Repete assim: Deus, que não poupou o seu próprio Filho Jesus, nos dará de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Diga assim: Jesus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repita comigo: em tudo somos vencedores em Jesus, que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Diga assim: em tudo nós somos vencedores em Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra, Senhor, é poderosa. A Tua palavra tem poder, ó Deus. Diante da Tua palavra agora, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga revelação, nos traga ensino, Senhor, nos traga conforto, nos traga edificação, para que nós possamos entender o tamanho do Teu amor por nós, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem garantido por nós através do Teu amor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Irmãos, esse texto da palavra eu acho que é um dos textos mais belos e mais poderosos que existe na palavra do Senhor. Ele fala do reflexo do amor de Deus nas nossas vidas. O reflexo do amor de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Ele mostra quão poderoso, quão grande, quão intenso, quão eterno é o amor de Deus sobre você e sobre mim, sobre a minha vida. E o que esse amor traz na nossa vida prática. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. E através desse amor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que esse texto fala. 3 destaques rápidos desse texto. Primeiro, versículo 37 diz assim, que Deus nos predestinou para sermos vitoriosos. Deus predestinou quem, irmãos? A igreja do Senhor Jesus. Quem aqui é a igreja de Jesus? Levante sua mão. Quem é a igreja de Jesus diz aleluia. Glória a Deus. Se você é a igreja de Jesus, então a palavra te diz assim, Deus, o próprio Deus Pai, Ele te predestinou para ser vitorioso em todas as coisas. Amém? É uma garantia que o Senhor dá através desse texto. Segunda coisa, Deus nos predestinou, Ele nos programou, Ele Ele planejou que nós fôssemos a imagem de Jesus Cristo. Quem aqui quer ser a imagem de Jesus Cristo? Amém? Todo mundo quer ser a imagem de Jesus? Mesmo que às vezes seja difícil, irmãos. Mas Deus nos chamou para sermos iguais a Jesus, a semelhança dEle. Para nos transformarmos à semelhança dEle, a tomar a forma dEle. E às vezes a gente vê isso com um esforço muito grande que nós temos que fazer para sermos iguais a Jesus. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que correr atrás, eu preciso. Mas esse texto está falando o seguinte, irmãos. Deus, quando Ele te chamou, Deus, quando Ele te predestinou para ser filho dEle, Ele já te chamou para ser a imagem de Jesus. É algo que o Senhor mesmo quer fazer na sua vida. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus quer fazer isso em você, e Ele quer fazer isso por você. Não é algo que você deseja só, não é algo que você precisa fazer só, é algo que Deus planejou para a sua vida. E o versículo 28 diz que todas as coisas, em tudo, Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Um terceiro destaque que eu queria dizer então, Deus conspira, Ele faz tudo para que você seja abençoado em todas as coisas, em tudo que acontece na sua vida. Seja em coisas boas, seja em momentos difíceis, seja na tribulação. Deus trabalha de forma que tudo que acontece na sua vida seja para o seu próprio bem. E isso vem do amor de Deus. Ah, mas eu tenho passado por lutas muito grandes, por momentos difíceis, eu não tenho tido prazer na vida, eu não tenho tido momentos de alegria, de felicidade.
Eu não consigo ser vitorioso em algumas áreas da minha vida, eu tenho caído tantas vezes, eu continuo com certas fraquezas. Tem áreas da minha vida que não rompem. Irmãos, tudo que está acontecendo, mesmo aquelas coisas que você buscou com as suas próprias mãos, Deus está usando para o seu próprio bem. Quem crê nisso? Feche seus olhos um instante e fala assim: Deus, eu creio que tudo que eu tenho passado vai cooperar para o meu bem. Eu creio, Senhor, que todas as coisas, no final, vêm para o meu próprio bem, por causa do teu amor por mim. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele mostra a Trindade trabalhando junto, por uma causa. Essa causa se chama você. Quando eu comecei a meditar nesse texto, irmãos, eu vi que Deus apelou. Nesse texto ele apelou. Aqui ele apelou. Você sabe quando o diabo se levanta contra você? E às vezes você pede ao Senhor um anjo para guerrear por você. Aqui, irmãos, Deus se levantou. Deus Pai se levantou por você. O Espírito Santo se levantou por você e Jesus se levantou por você. A Bíblia faz questão de mostrar o papel de cada um desses três, da Trindade, trabalhando em prol do seu bem. Tudo porque Deus te ama. Eu queria te mostrar isso aqui nesse texto, irmãos. O versículo 26 fala, vá lá no versículo 26. Fala que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O dia que você se entregou ao Senhor, e pediu ao Senhor para entrar na sua vida, para tomar conta da sua vida, o Espírito Santo veio e fez morada dentro de você. Como a própria Bíblia diz, como selo, como garantia que você ia ser vitorioso e ia chegar até o final. Aqui mostra o papel do Espírito Santo junto com você, dentro de você. O Espírito Santo é aquele que te acompanha dia após dia. É aquele que te conhece como ninguém. Ele é seu amigo e ele é seu intercessor. Mas ele intercede dentro de você. O Espírito ele está sondando você por dentro, vendo aquilo que precisa ser transformado, vendo aquilo que ainda você precisa abrir mão, aquilo que você precisa, onde você precisa crescer, onde precisa amadurecer. Mas para quê? Para que você seja feliz, para o seu bem. Para que Deus te abençoe por completo e você seja próspero. O Espírito Santo em você, intercedendo por você. Versículo 28 e o 33, diz assim, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como nós já comentamos. E o 33, vamos lá ler o 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, aqui é o seguinte, Deus... Ele é o juiz, Deus Pai é o juiz, Ele que julga todas as coisas, Ele julga as suas causas e julga as suas obras também. Ele é o justo juiz, como a palavra de Deus diz. Ele é um juiz, irmãos, que por ser justo, Ele usa a palavra dEle, Ele cumpre a palavra dEle, Ele tem que cumprir a própria palavra. Mas o que o texto fala é que o juiz, ele está favorável a você. Sabe quando... o juiz vai julgar uma causa, a sua causa, algo que aconteceu na sua vida, e ele olha o processo e olha para você, e ele gostou de você, e ele quer te ajudar. Ou seja, Deus Pai é o seu juiz, mas ele já está intencionado em te ajudar. Ele quer te ajudar, porque tudo o que acontece, ele quer fazer que coopere para o seu bem. Quem está entendendo isso, irmãos? Então você já tem o juiz do seu lado, você tem as costas quentes.
A Bíblia fala assim: quem vai te condenar? Quem vai fazer algo contra você? Quem vai te derrubar? Quem vai te derrotar? Se o próprio juiz, ele quer te abençoar, e ele quer fazer que tudo coopere para o seu bem. No versículo anterior, ele fala que o Espírito, ele nos sonda, ele intercede por nós, dentro de nós, a vontade do Deus Pai. É como se fosse assim: o Espírito Santo é uma testemunha do seu processo. E o Espírito Santo é muito amigo do juiz, eles andam juntos. Então, irmãos, essa causa já está ganha, o negócio está ficando bom. Não está ficando bom? O diabo se levantou contra você. O juiz já está do seu lado, a testemunha está do seu lado. Agora, levanta Jesus, aquele que morreu por você, pagou um preço. E além de ter entregado a vida dele por você, a Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai, e está intercedendo por você lá. Agora, como se não bastasse você ter a simpatia do juiz, ter a testemunha ao seu lado, você tem um advogado que está à direita de Deus, ajudando na sua causa, defendendo você contra o acusador. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus, quando Ele te chamou, Ele quis que você fosse vitorioso mesmo. Ele quer garantir isso na sua vida. Ele quer que o amor dEle prevaleça em você e que você chegue ao final da caminhada como vitorioso. Ou seja, essa luta só não está ganha se você não quiser. Quem quer ser vitorioso, irmãos? Em nome de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre o seu advogado, Jesus Cristo. Faz parte do projeto de Deus o que o Jesus fez por você. Quando Jesus veio até a terra, irmãos, ele precisava pagar o preço de pecado nosso. Aquele preço que eu e você não poderíamos pagar, porque nós não éramos justos. Então o próprio Deus, na forma de Jesus, Ele veio em figura humana e se tornou como um de nós. Ele se tornou humano como nós somos também. Porque Ele precisava vencer o pecado e precisava vencer a morte. E isso, irmãos, é um mistério, talvez dos mais profundos que possa haver a respeito de Jesus. O fato de Jesus ter abrido mão da divindade dele está lá em Filipenses. Ele abriu mão de ser Deus, se rebaixou, se humilhou e se tornou homem como nós. E como homem, ele serviu a todos nós, ele foi servo de todos nós. Jesus, para cumprir o plano de resgate por nossas vidas, Jesus se tornou tão humano quanto o Rafael, quanto o Fábio, quanto a Daniela, quanto eu, quanto você. Ah não, mas ele era também Deus. Irmãos, é preciso entender que Jesus, ele era tão Deus como ele era humano. E Jesus, ele era 100% humano. E ele passou por todas as coisas que nós passamos nesse mundo. Por tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, Jesus passou. E ele foi aprovado em todas as coisas. Essa é a beleza, irmãos. Aquele que conheceu o mundo, como você conhece, as tentações, as dificuldades, os sofrimentos, foi esse que venceu por nós. E ele continua com essa parcela de humanidade na vida dele. E por isso ele é um perfeito advogado. Há um advogado melhor do que aquele que já passou por aquilo que você está passando? Não tem, irmãos. Ele conhece cada detalhe daquilo que você está vivendo. E ele pode te defender muito bem diante do juiz. Por isso Jesus, ele se tornou tão humano quanto eu e você. E eu queria destrinchar isso um pouquinho. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4.
a partir do versículo 14. Hebreus 4, 14, versículo 14, versículo 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Aqui chama Jesus de sumo sacerdote. Sacerdote era aquele que fazia o sacrifício pelo pecado do povo. Jesus, ele foi o sumo sacerdote, oferecendo a si mesmo pelo pecado do povo. Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que esse texto fala? Que o nosso sumo sacerdote, aquele que pagou o preço por nós e hoje é o nosso advogado, ele passou por todo tipo de tentação. Repete isso comigo. Todo tipo de tentação, mas não pecou. Eu quero me concentrar na primeira parte, que Jesus passou por todo tipo de tentação. Às vezes nós vemos Deus como alguém que está muito distante de nós, muito distante da nossa realidade, que não entende a nossa realidade, que não entende as nossas fraquezas e as nossas limitações pelo fato dele ser Deus. Mas Jesus também é Deus. E Deus Pai quis que Jesus fosse tão humano quanto você, para que ele entendesse tudo aquilo que você passa. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo que você já foi tentado. Imagina aí tudo que você é tentado no dia a dia ou que você já foi tentado. Todas as tentações, todos os pecados, todos os tipos de pecados, todas as maneiras de ser tentado. Jesus foi tentado, assim como você é tentado no dia a dia. Então, irmão, você não pode dizer, Deus não entende a minha tentação, a minha limitação e a minha fraqueza. Porque em Jesus, Ele entende muito bem cada dificuldade que você tem passado dia após dia. Mas não dá, essa fraqueza eu não consigo vencer, essa dificuldade eu não consigo vencer, eu não consigo romper nessa área da minha vida, eu não consigo romper obedecendo a palavra em certa área da minha vida. Irmão, Jesus teve que romper também, Ele passou por tudo que você passou, por todas as tentações. Irmãos, e quando a Bíblia fala toda, eu entendo que é todo tipo de tentação. Jesus foi tentado na área do adultério, Jesus foi tentado na área do homossexualismo, Jesus foi tentado no orgulho, Jesus foi tentando se exaltar a si mesmo, exercer o seu poder em favor próprio. Jesus foi tentado a desistir do plano de Deus. Jesus foi tentado, irmãos, em tudo, em todas as coisas. Portanto, Ele entende o que você está passando. Diga assim, Jesus entende as provas que eu estou passando. Jesus entende as minhas tentações. Em Lucas capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. Às vezes nós pensamos assim, sem ler o texto direito, nós pensamos assim, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e foi levado a fazer um jejum de 40 dias. E foi jejuando, e foi jejuando, e jejuando, 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 jejuando. 40 dias, quando ele estava no Espírito puro, né? A alma dele estava totalmente mortificada pelo jejum. Quando a carnalidade toda se foi, por causa do jejum, aí então veio o diabo e começou a tentar Jesus. Não isso que o texto fala, irmãos. O texto fala que o Espírito levou Jesus ao deserto, não para jejuar. Ele levou Jesus ao deserto para ser tentado. Então Jesus chegou no deserto e na verdade ele foi tentado pelo diabo 40 dias. 40 dias. Pensa o diabo, irmãos, o próprio diabo, colocando para Jesus todo tipo de tentação.
E a Bíblia fala que o diabo mostrou para Jesus os poderes do mundo, os prazeres, tudo aquilo que tinha. O diabo usou recursos técnicos que hoje nem existem. Ele abriu um telão para Jesus e começou a mostrar as coisas para ele. As mulheres mais bonitas, os reinos mais ricos, toda a riqueza do mundo, toda a ostentação, todo o poder. Tudo foi mostrado para Jesus naquele deserto, irmãos. E Jesus foi tentado até o seu limite a aceitar a oferta do diabo. E se você acha que Jesus não pensou muitas vezes em aceitar, você está enganado, irmãos. Porque Jesus, ele foi humano assim como você é. Assim como você pensa, será que eu caio nessa? Será que eu entro nesse pecado? Jesus foi tentado dessa forma também, irmãos. Lá no Getsemane, próximo à sua crucificação, Jesus já sabia muito bem o que aconteceria no outro dia. Pelo que o Espírito revelava a ele pela palavra. Nós às vezes achamos que Jesus sabia tudo o tempo inteiro, que ele era onisciente, onipresente, onipotente. Jesus não era, irmãos. Quando ele se tornou homem, ele não era mais onipotente, ou seja, ele não podia todas as coisas. Ele só podia aquilo que o Espírito concedesse a ele. Mas como assim? Tipo assim, se Jesus fosse fazer um milagre, aquele milagre só ia acontecer se o Espírito Santo que estava sobre ele operasse aquele milagre. Porque se o Espírito saísse de Jesus naquele momento, ele era homem como eu e você. Quem está entendendo isso? Então ele não era onipotente. Jesus não era onisciente. Ele não sabia todo momento, todas as coisas. Ele não sabia às vezes o que ia acontecer daqui a um minuto. Só se o Espírito revelasse a ele, o Espírito Santo. Ele às vezes tinha uma palavra de conhecimento sobre a vida das pessoas. E via o coração das pessoas. Como um dom que o Espírito Santo concedia a ele. Quem está entendendo isso, irmãos? Jesus dependia do Espírito Santo, assim como eu e você hoje dependemos do Espírito Santo. E lá no Getsemane, Jesus sabendo o que ia acontecer no outro dia, o diabo veio também para angustiar Jesus. E para fazer Jesus desistir daquela obra que ele tinha sido enviado para fazer. Irmãos, o que você acha? Você acha que foi fácil para Jesus enfrentar a cruz naquele momento? O que a Bíblia diz é que Jesus começou a orar, e os 3 melhores amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que subiram com ele até aquele lugar, quando Jesus começava a interceder, angustiado, chorando, talvez clamando em alta voz, Deus Pai, me ajuda nesse momento. E ele olhava para trás, estavam aquelas 3 cambadas dormindo, irmãos. Falou, levanta, vamos orar comigo, eu estou angustiado. Voltava para orar de novo. Quando voltava lá, os 3 dormindo de novo, irmãos. Ninguém entendendo o que Jesus estava passando. Chega um momento que a Bíblia fala que ele começa a suar sangue de angústia, irmãos. De angústia, de pensar na dor daquela cruz que ele ia passar no outro dia. Jesus naquele momento, ele sentiu angústia, como você às vezes sente. Jesus naquele momento, ele sentiu depressão, como você às vezes sente. Jesus naquele momento, ele sentiu abandono das pessoas, como você às vezes sente. Jesus naquele momento, ele sentiu que ele não estava sendo compreendido, toda a incompreensão do mundo, porque ninguém entendia o que ele estava passando, assim como acontece na sua vida tantas vezes, irmãos. Ninguém entende o que estou passando. Meu pastor não entende. Meu melhor amigo não entende. Eu explico, ninguém entende. Ninguém vê a profundidade do que eu estou passando. Ninguém consegue ver o tanto que eu estou sofrendo. Pois Jesus passou por isso. Ele sofreu, assim como você sofre, irmãos. Isso para que um dia nós nos identificássemos com Ele. E falasse, Jesus, o Senhor realmente entende o que eu estou passando. E talvez só o Senhor hoje entende o que eu estou passando. E além de clamar ao Senhor força, ele ainda pede para o Senhor. 3 vezes ele pede, Senhor, me livra da cruz.
Sabia que Jesus pediu isso? Ele sabia muito bem, irmãos, que o trajeto dele, o ministério dele, a missão dele passava pela cruz. Mas ele pediu: Senhor, Pai, me livra da cruz. Vai lá até os discípulos dormindo, volta de novo: Senhor, me livra dessa cruz. Eu não quero. Eu não quero. Quantas vezes, irmãos, tudo que Deus quer de nós é que nós falemos um simples não para a tentação, que nós estamos bem preparados para recusar. E nós aceitamos aquela tentação de boa e caímos nela com a maior facilidade do mundo. E Jesus, naquele momento, ele suava sangue e pedia: Deus, eu não quero. A minha alma não quer isso. Eu não quero essa dor. Ele se abriu com o Pai. E na terceira vez ele falou: Senhor, Pai, eu não quero. Mas se é o que o Senhor quer, então faça a tua vontade e não a minha. A partir de hoje, irmãos, nós não temos como dizer que Jesus não entende aquilo que nós estamos passando. Porque a Bíblia diz que ele passou por tudo isso, irmãos. Por todo tipo de tentação, inclusive de desistir da carreira dele. Jesus foi tentado em tudo. Repete isso. Jesus foi tentado em tudo. Outro item: Jesus passou pela escola do sofrimento. Existe uma escola do sofrimento. Quem já se matriculou nessa escola? Irmãos, matricula logo. Todo mundo tem que matricular. A Bíblia fala que todo mundo vai ter que passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento é uma escola na vida cristã. Em Hebreus capítulo 5, vou falar agora, versículo 7 a 9, fala que Jesus, ele mesmo, ele teve que passar pela escola do sofrimento para que ele aprendesse a obedecer. Ah, então Jesus ele não obedecia, ele era rebelde, ele pecou? Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Em Hebreus mesmo diz isso. Mas ela está dizendo que na escola do sofrimento, passando por tudo aquilo que ele passou, ele amadureceu ao ponto de ter um nível alto de obediência ao Senhor. E quando Deus pediu para ele a própria vida, ele não recusou, porque ele tinha sido aprovado na escola do sofrimento. Então, se você tem passado por sofrimento atrás de sofrimento, provação atrás de provação, parece que a sua vida é só sofrimento, em várias áreas da sua vida. O irmão, esses dias me falou: olha, são várias áreas, em tudo estou sendo provado, tudo está difícil, não é só uma área não, é muita coisa. Ao mesmo tempo, chega isso, chega aquilo, tudo dá errado, tudo está difícil. Irmão, você está na escola do sofrimento, assim como Jesus estava também. E ele foi aprovado, e você também vai ser aprovado. Porque ele, Jesus, que foi aprovado em todas as coisas e não pecou, ele é seu advogado, irmãos. Ele é seu intercessor diante do Pai. Você pode ser aprovado mediante no sumo sacerdote e advogado, que é Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8, eu já citei esse texto. Jesus também teve que se humilhar. Às vezes, a maior dificuldade que nós temos é nos humilhar diante das lutas que nós temos, dos sofrimentos, das tribulações. Mas, às vezes, é exatamente isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você seja vencedor, irmão. Mas Deus não quer que você seja orgulhoso. Quem está entendendo isso? Porque tem pessoas que usam esse texto para se orgulhar e dizer assim: ninguém pode falar nada para mim, ninguém pode apontar o dedo para mim, eu passo em cima de todo mundo, porque eu sou filho do rei e ele já me garantiu a vitória. Só que essa postura, para Deus, isso é derrota, isso não é vitória.
Tá? Quem está entendendo isso? Jesus também teve que se humilhar. E nós também temos que nos humilhar. Em várias vezes da nossa vida. Porque a humilhação é o caminho de Jesus. Vinde após mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. É isso que Jesus é. Mansidão e humildade. E por fim, eu já falei um pouco sobre isso, eu queria só ler um texto, mostrando o quão humano, o quão você, Jesus, era. O quanto ele parecia com aquilo que passa pela sua cabeça, pelas suas emoções, pelo seu coração. Quantos sabiam que vários salmos da Bíblia são proféticos e falam sobre Jesus Cristo? Quem sabia disso? Levante suas mãos. Irmãos, tem vários salmos escritos na Bíblia, muitos de Davi, e esses salmos, na verdade, não refletem a pessoa que escreveu o salmo. Esse salmo, ele é profético, ele fala sobre Jesus Cristo. Por isso que é profético, porque Jesus nem tinha vindo ainda. Eles nem entendiam como ia ser Jesus. Mas por profecia, muita coisa foi descrita sobre Jesus através dos salmos. Abre sua Bíblia no Salmo 22. Eu queria te mostrar algo que Deus me mostrou. Da profundidade do quão Jesus era humano como nós somos. Eu vou começar a ler esse texto, você vai lendo junto comigo. E aí, a princípio, você vai falar assim, não, isso não está falando de Jesus, não. Isso aí está falando do salmista. Aí depois, a gente vai ver os detalhes, que você vai ver que é Jesus mesmo. Minha tradução fala assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Quem já passou por isso? Está passando por algo difícil e clama a Deus e parece que Deus não ouve, clama de dia, clama de novo, de noite Deus não está ouvindo. Pois Jesus passou por isso também, irmãos, aqui está mostrando isso. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Olha só, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Está falando de quando Jesus estava prestes a enfrentar a cruz, estava sendo maltratado pelas pessoas, cuspido e zombado. E ele diz, eu sou verme, eu nem homem sou. Olha só, irmão, o que passou no coração de Jesus. Às vezes é o que passa no nosso coração, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um verme. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, ninguém me acode, ninguém me socorre, nem Deus me socorre. São situações da nossa vida, irmãos. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. Lembra quando falavam, desce da cruz. Você não é Deus? Desce da cruz. Fala com seu pai, ele te manda descer, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Pula por 15. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz e a língua dele pregou na boca e ele pediu água e deram vinagre para ele beber em vez de água? É disso aqui que está falando. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Quando que aconteceu isso? À beira da cruz. Quando dividiram as roupas de Jesus e tiraram sorte para ver quem ia ficar com as roupas dele. Tu, porém,
Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Quem entendeu esse salmo, irmãos? Esse salmo mostra tudo que Jesus passou, como ele se sentiu, como ele estava deprimido, como ele estava angustiado, como ele estava desprezado, como ele estava sozinho, como ele sentia que nem Deus estava perto dele naquele momento, de tanto que a alma dele gritava, de tanto que a tribulação era forte. Jesus passou por tudo aquilo que você tem passado. E por muito mais do que a maioria de nós já passamos. E por isso, irmãos, Ele é o nosso intercessor. Volte lá para Romanos 32, 8:32, aliás. Se não quiser abrir, não precisa, eu vou ler esse texto para você. Nós já lemos ele, eu só vou reforçar esse texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, está falando de Deus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E para terminar, abre em Hebreus 4, nós já lemos esse texto, mas não o versículo 16. E eu queria falar sobre o versículo 16. Começa no 15, Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmão, a palavra diz que há um trono de graça. Repete isso, há um trono de graça. Aquele trono onde está sentado o juiz que está julgando a sua causa, na verdade é um trono de graça e de misericórdia. E ao lado desse trono está o seu advogado intercedendo por você. E a Bíblia diz que Deus quer te dar tudo pela graça. O que eu quero dizer, irmãos? Em todas as nossas fraquezas, em tudo aquilo que nós somos derrotados, em tudo aquilo que nós não damos conta sozinho, que é impossível para nós resolvermos sozinhos, há um trono de graça que nos supre nas nossas fraquezas. E a Bíblia só diz que nós precisamos só chegar com confiança, só precisamos ter fé e chegar diante do Senhor com fé e pedir aquilo que nós precisamos. Irmãos, esses dias eu estava vivendo um momento difícil, atribulado. Criança nova em casa, muito trabalho. Trabalho no hospital, trabalho em casa, trabalho de madrugada, trabalho da igreja, aconselhamento. Ai. Pessoas falando mal de mim, cobrando. Irmãos, estava difícil. Aí eu abri um livrinho do Estevão. 3 páginas. A história de um cachorrinho. O cachorrinho e a mãezinha dele. Ele saiu para passear e de repente o cachorrinho está na beira do rio. Escorregou e caiu dentro do rio. Filhotinho pequeno. E a mãe gritou, sai daí meu filho, sai daí. E ele começou a nadar, e até que conseguiu atravessar o rio e sair do rio. Aí ele fala para a mãe dele, mamãe, eu pedi a Deus força. E eu consegui sair. E termina assim, falando assim, e só foi preciso pedir. Naquela hora Deus falou comigo, naquela historinha de criança. E eu lembrei dessa passagem que diz, há um trono de graça.
partir daquele dia eu comecei a orar: Senhor, me dá força. Eu não tenho força. Eu preciso de força. Eu preciso de graça. Eu preciso de misericórdia. E, irmãos, tem fluído força do trono de graça sobre a minha vida, dia após dia. Porque a palavra de Deus não mente, irmãos. Se você precisa de Deus em alguma área da sua vida, clama a Ele com fé. Chegue até o trono de graça, irmãos. É um trono de graça. Não é um trono de mérito. É um trono de misericórdia. Não um trono que você chega e recebe só o que merece. É graça e misericórdia. É para todos nós, irmãos. É pela fé. E Deus pode nos atender nas nossas fraquezas, porque a Bíblia fala que naquilo que Jesus foi tentado, naquilo que Ele foi provado, Ele foi aprovado, e Ele é poderoso para socorrer aqueles que necessitam. Peça ao Senhor. Chega dia após dia diante do trono do Senhor e fala: Deus, eu não mereço. Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho força. E por isso eu vim no trono de graça e de misericórdia. Porque daí flui, mesmo quando eu não mereço, flui graça sobre a minha vida, flui força, poder do Senhor. Porque o poder se manifesta na nossa fraqueza. E naquilo que nós somos fracos, Deus é poderoso. O sobrenatural de Deus pode agir na nossa vida. Quem está entendendo essa palavra? Irmão, concluindo, o que eu quero, irmão, é que você não continue dia após dia sendo derrotado. Não continue sendo abandonado, se sentindo só, rejeitado, triste, deprimido, angustiado, irmãos. Porque há um trono de graça. E ao lado desse trono há alguém que passou por tudo que você está passando, por tudo que você já passou, e ele foi aprovado. Ele tem poder para fazer com que você também seja aprovado em todas as suas tribulações, em todas as suas provações, em todas as suas tentações e fraquezas. Quem crê nisso? Fique de pé agora.